Boa noite, estamos começando mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista. Aqui nós, todas as quartas-feiras, nos encontramos para trocar ideias, como já diz o nome do programa, né? Desculpa aí, ó. Mas também para aprender. Então, aquilo que você tem de dúvida, que você tem até mesmo de curiosidade, mande para nós, né? Mande a sua pergunta para que a gente possa ajudar a viver melhor a fé católica, tá certo? Então, mande para nós, está aí as nossas redes sociais, você pode mandar no nosso Instagram, @trocandoideiascn, @trocandoideiascn, pode mandar também por e-mail, tá? O e-mail sempre me embanando, o e-mail é trocandoideias@cançãonova.com ou pelo WhatsApp. Tá? O 3186 12, 3186 2600 também é o WhatsApp. Então, você pode aí mandar a sua pergunta por esse WhatsApp, dizendo ali, eu quero participar do programa ao vivo. Manda a sua pergunta que ela chega aqui para nós, certo? Se você preferir, pode mandar também no meu Instagram, @carlastucci, ou no da Ivana, que é @Ivana... @Ivana_Costa_CN. Isso, Carla. Ah, é toda... Gente, ó, o programa já está... Ela fala nisso, mas está lá. Ivana_Costa... desculpa, @Ivana_Costa_CN. Tá aí. O professor está rindo de mim, gente. Então, vocês já viram aí, hoje nós temos uma participação especial, que está aqui conosco na bancada, junto com a Ivana, o professor Felipe. Bem-vindo, professor. Boa tarde, boa noite, né? Para todos, você, para a Ivana. Estamos aí, é uma alegria poder participar mais uma vez desse programa, que já há muitos anos. Muitos, né, professor? Graças a Deus. Eu acho que a gente podia parar de falar participação especial, porque ele tem cadeira cativa. não. Mas é porque ele é especial. Esse é o diferencial. Ele é o precursor do Trocando Ideias. O professor está aqui desde... Ele estava lembrando aqui... Gente, nós acreditamos que esse ano o Trocando Ideias deve estar fazendo uns 30 anos. Mas ele estava contando a história, depois eu vou pedir para ele contar para vocês como é que começou esse Trocando Ideias lá com o Padre Jonas e a visão dele. Escola da Fé. Foi a Escola da Fé. Não, desculpa, hoje eu estou atrapalhada, viu? Mas tudo bem, gente, vai passar, tá? Vai começar o programa e a gente vai caminhando aí. Nós ainda estamos no mês vocacional. Né? Então, hoje, aproveitando muito a presença especial do professor Felipe aqui, nós vamos falar muito sobre a paternidade, maternidade responsável, também a questão do incentivo ou do controle de natalidade, como é que isso é feito, como é que você vê aí? Né? Qual que é a sua percepção? O que você gostaria de saber a respeito disso? Manda aqui para nós, né? Para que a gente possa, com a ajuda do professor e da Ivana, ir respondendo e ajudando a gente clarear como um cristão deve viver nesse momento. Professor, já começar do começo, como eu sempre digo, Da partida. Essa questão hoje da paternidade, hoje a gente fala muito em paternidade e maternidade responsável. Uhum. O que seria concretamente essa paternidade responsável? Olha, o que a igreja ensina é muito simples. A igreja fala o seguinte, o filho é um dom de Deus. Está lá no Salmo, né? 126. O filho, ele é um dom de Deus. Ninguém deve rejeitar um dom, um presente, ainda mais de Deus, né? Mas a gente sabe que a vida exige cuidado, né? Então a igreja fala da paternidade e maternidade responsável. Em outras palavras, o casal deve ter todos os filhos que puder criar bem. Claro que esse criar bem envolve várias coisas, saúde, condição financeira, condição até de trabalho, situação que o casal está vivendo, às vezes momentos difíceis. Então, a igreja fala assim, o casal pode, por exemplo, espaçar o tempo de nascimento entre dois filhos devido a alguns problemas, entende? Mas o que a igreja quer que se valorize é o valor da vida, entende? E eu penso que esse hoje é um dos problemas mais difíceis da humanidade, não é só da igreja. Você vê que o mundo inteiro, a Ivana esteve aqui na França, pode falar melhor do que eu, o mundo inteiro hoje está vivendo uma implosão demográfica.
Quer dizer, eu me lembro, Ivana, de um que eu li, olha, em 1985, eu li na revista Veja, Página Amarela, uma entrevista com um doutor lá da Sorbonne, Pierre Chauny. Que memória, hein? Ele dizia assim que na França já se produz mais ataúde do que berço, quer dizer, mais caixão de defunto, quer dizer, já morre mais gente. Isso em 85. Nós estamos vendo hoje que todos os países da Europa, e não só a Europa, é Japão, é China, estão incentivando, pagando para os casais terem filhos. A Rússia está desesperada, porque na Rússia já morre muito mais gente do que nasce. Com guerra, então? E olha, e nós aqui no Brasil já estamos vivendo essa situação. O IBGE deu agora aí, nós temos 1,57 filhos por casal. Diminuiu, então. Enormemente. Quer dizer, o mínimo... Não, porque eu digo assim, porque eu sempre digo que a Sofia, a minha terceira filha, ela é fruto de um trocando ideias. Um trocando ideias, a gente perguntando isso, o professor Filipe assim, não, porque no Brasil os casais têm 1,7. Agora já é 1,57. Então, nem substituía um por outro. Aí que eu falei, né, então, né, vamos colaborar aí, né, e me abrir a vida. Mas, então, agora diminuiu, caiu para 1,57. E o mínimo para você manter a população é 2,1. Quer dizer, não tem praticamente nenhum país do Ocidente que tenha 2,1. Eu acho que só lá na Ásia e na África, os muçulmanos e os africanos é que tem mais de 2,1. Quer dizer, é uma coisa triste, porque a civilização mais evoluída, mais avançada, é a civilização do Ocidente. Tudo que surgiu de novo na tecnologia foi aqui no Ocidente. Rádio, TV, internet, motor de gasolina, motor diesel, tudo foi no Ocidente. Fruto da Igreja Católica, da mentalidade da Igreja Católica. Isso é uma história que é longa para contar aqui. Mas essa civilização riquíssima, questão do Ocidente, ela está implodindo. Isso é triste para o mundo, né? Bom, mas voltando na raiz da sua pergunta, a paternidade responsável, o que a igreja quer é que a gente valorize a vida. Não tem nada mais valorizado do que a vida. Olha, quem tem filhos como nós sabe que alegria que é você ter filhos. Olha, eu posso dar o meu testemunho, pessoal, cara. Eu estou viúvo já há 13 anos, moro sozinho, mas eu estou cercado de 5 filhos, um genro, 4 noras, que não me dão sossego. E quantos netos? 12 netos. Um quer que eu almoce na casa de um, na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. Tem que fazer escala. A única coisa que eu compro na minha casa é produto de limpeza, para empregado. É verdade, entendeu? Mas o que é isso? É a alegria da família. Olha, eu vou ser sincero, eu tenho muito dó de casais que não querem ter filho e podem ter filho, porque amanhã podem se arrepender. Podem se arrepender. Sim. Entende? Eu vejo, olha, o carinho, quer dizer, o filho dá trabalho, gasta, tira o sono da gente, tira, principalmente da mãe. O pai dorme mais um pouco. Mas a gente colhe esse fruto depois. Você vê, eu tenho uma médica que toda hora quer que eu faça exame de sangue. Você conhece. Tem 2 dentistas, não pago mais implante nem transplante. Tenho 2 engenheiros. Quer dizer, então, você tem um retorno. É claro. E quantos netos fazendo medicina? Hoje tem 4. Meu Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas devem fazer o que eu fiz. Não, eu tive a graça de sempre ter um bom salário. Eu fiz mestrado, doutorado, era professor de universidade, diretor lá do campus da U. Então, sempre eu tive. Então, claro, eu tive condição de ter 5 filhos. Não estou dizendo que é para todo mundo repetir isso. Mas o que a igreja quer é o seguinte: se você tem condição de criar 10 filhos, tem saúde, o casal vive bem, crie. Outro que não pode criar 2, que crie 1. A igreja não vai dizer quantos filhos a gente deve ter. A igreja quer que a gente valorize a vida. Ou seja, para fechar, a igreja só não quer que a gente faça controle da natalidade por egoísmo, por comodismo e até mesmo por medo. Muita gente tem condições, mas tem medo. Nós cristãos não podemos ter medo. A gente tem que acreditar em... Se a gente tiver medo, não casa, não tem filho, não faz nada nessa vida. Verdade. Esse é um caso... Depois a gente volta nessa pergunta aqui. Eu queria ver com a Ivana
a sua visão quando a gente fala na paternidade responsável e como é que a gente lida isso com os adolescentes e os jovens hoje? Porque a gente trata muito da paternidade, da maternidade responsável, né? O professor falando aqui, casais, a gente vê dos casais. E os jovens hoje? Como verdade. controlar essa vida sexual deles, controlar no sentido assim, né? Educá-los, né? E para que eles saibam, que eles entendam isso, que a vida é um dom, é uma graça, que o sexo foi feito para isso também, né? Para procriar, e que a gente precisa, então, também ter esses limites. Carla, eu acredito, eu vou falar assim, pode assustar, mas eu vou explicar, vou soltar a primeira frase. A gente pode falar de sexo para as nossas crianças na mais tenra idade. Quando a gente fala sexo, a gente fala de amor, a gente fala do mistério da vida. O problema é que a gente muitas vezes trata a sexualidade, o sexo como algo feio, que criança é malicioso, que criança não tem que escutar, né? Aliás, quando você explica a uma criança, quando é aquela pergunta que a criança faz, toda criança faz, mamãe, de onde eu vim? O professor fala, né, que da França era muito engraçado, mas olha só, os franceses muitas vezes contam para as crianças que elas vieram dos repolhos. Do quê? Dos repolhos. Eu te busquei dentro do repolho. Imagina uma criança. Aqui era cegonha. Olha aí, cegonha, né? Eu vim de uma cegonha, né? A cegonha chegar, Olha, né? não, você nasceu, você pode já começar a falar do mistério do amor para essa criança. Você nasceu do amor do papai e da mamãe. Eu lembro de uma criança que uma vez perguntou para a mãe, mamãe, de onde eu nasci? Ele era pequenininho, eu lembro que era o Gaspar, ele chamava. Tinha a idade da mãe Sofia, eles eram colegas de sala. E a Maria Carolina veio falar para mim, o Gaspar me perguntou de onde ele nasceu. E eu falei para ele, você nasceu de um grande abraço do papai e da mamãe. A criança de 5 anos virou para o papai e para a mamãe e disse, foi um abraço bem apertado, né? Porque a criança intui que ela não nasceu por azar, ela não veio de uma cegonha, não nasceu no meio do repolho. Ela nasceu, de fato, de um amor. Do pai e da do mãe. pai e de uma mãe. Então, a gente já pode começar desde pequeno incitar a beleza e o mistério da vida, né? E depois eu escutei isso de um professor que falou uma vez para nós, melhor a verdade aprendida dentro de casa do que a mentira na rua. Sim, então, verdade. sobre sexo e sexualidade, quem tem que ensinar são os pais, quem tem que falar são os pais. A gente tem que falar na medida que o jovem entende. Entenda. Eu não vou falar para minha filha de 9 anos sobre a intimidade conjugal, mas eu já tenho que falar para o meu filho de 15 anos. Eu já tenho que ensinar, eu já tenho que educá-lo. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar da beleza do que é. Porque a gente se encanta pela beleza, a gente dá valor ao que é belo. E a verdade, eu lembro de um outro professor que falava assim, Ivana, ensina seus filhos a buscar a verdade. Porque quando se eles são buscadores da verdade, eles vão encontrar a verdade. E a verdade com letra maiúscula, né? Então, quando a gente revela a beleza do amor, a gente vai incentivando os jovens a conhecerem, a provarem, a falar, né? A falar da beleza do que é e a falar também dos riscos, né? De uma não vivência correta da sexualidade, da afetividade. Por quê? Eu lembro muito uma vez que eu vi um exemplo. Quando a gente cola 2 folhas e depois a gente tenta tirá-las, sai pedaço para tudo que é canto, né? Então, ensinar eles também que quando eu me dou na hora errada, do jeito errado, é pedaço de mim, né? Então, é uma educação bela e bonita. Eu acho essa educação humana da sexualidade maravilhosa. Ela existe de nós, pais, preparação, né? E eu acho também assim, se a gente não tem toda essa preparação, confie a bons adultos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem boas formações. Na internet tem, sim, coisas boas, né? Tem boas bons literaturas, livros, né? Isso. O próprio catecismo da Igreja Católica fala muito, né? Agora, ligando isso que você está falando, Ivana, com a paternidade responsável, você falou como tratar isso com os jovens, né? Eu acho muito, muito importante o que você colocou. Nós temos que formar os jovens para o casamento e para ter filhos. Porque o casamento existe para ter filhos. É a primeira dimensão do casamento.
né? E a dimensão unitiva e procriativa. Então, é muito importante a catequese com os jovens ensinar isso, a beleza da família, a beleza de gerar os filhos, porque senão os jovens criam assim, sem pensar nisso, sem sentir a importância disso, o valor disso. Então, eu penso que a catequese para os jovens tem que centrar muito no que é o casamento. E desde o namoro. Você namora para quê? Porque você um dia vai casar. Qual é o momento que você deve começar a namorar? Às vezes me perguntam, com que idade, professor? Eu digo, a idade que você acha que você vai casar. Então, você tem que começar a namorar. Eu comecei a namorar com 18, eu não casei com 22, eu sabia que eu queria casar. Então, e aí, por que você vai casar? A igreja fala, casar é para ter filhos. No altar, o padre vai perguntar, vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se o casal dizer não, o casamento é nulo. Quer dizer, então, eu penso assim, é muito importante hoje, sabe, eu estou gostando muito de uma iniciativa que está existindo hoje, que são, assim, encontros de namorados, formação para namorados. Eu mesmo já fui chamado para pregar aqui em São José dos Campos, eu acho isso muito oportuno, porque aí o jovem, ele antes de casar, ele já vai sabendo o que é o casamento. Que não é uma curtição a dois, não, é uma missão a dois. E essa missão envolve ter filhos para Deus. Não tem nada mais maravilhoso que você possa dar para Deus do que um filho. Mas é preciso fazer essa catequese. Nós vamos para o intervalo já, né, gente? A Ivana disse que eu sempre fico sempre triste quando tem que chamar intervalo. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta para continuar esse assunto, porque, olha, a minha cabeça já está fervendo aqui e a gente já tem outras perguntas também para a gente responder aqui. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta aqui no Trocando Ideias. Eu falei para vocês que era rapidinho, né? Já estamos aqui de volta falando sobre paternidade, sobre também a questão do controle de natalidade, né? Palavra feia, né, gente? Como é que a gente pode resolver isso, mas também as perguntas que estão chegando. Já tem uma aqui para a gente, já a gente vai retomando aos poucos aquilo que a gente começou no programa, mas vamos ver as perguntas aqui. Cometi adultério e me arrependi. Em seguida, me confessei. Não tive coragem de contar ao meu cônjuge. Acha que há algo errado aqui? E aí, professor? Olha, eu acho que ela não está errada, não. E porque aí eu vejo a questão do mal menor. O mal menor é uma coisa muito séria na moral católica. A moral católica fala assim, se você só tem duas alternativas, as duas não são boas, escolha a menos ruim. Veja, um caso de adultério, né, às vezes, um traiu, o outro às vezes pode ser compreensivo e aceitar a situação, mas às vezes pode não aceitar e separar e você rompe a família. Aí eu pergunto, o que é melhor? Ela se confessou com o padre, ou ele ou ela está perdoado, né? O que é? Não contar e manter a família do que contar e de repente separar a família. Então, eu fico olhando muito aí a questão do mal menor, entendeu? E principalmente se a pessoa se arrependeu, né, o professor? Se arrependeu e se confessou. Porque uma coisa é cometer um adultério, dar uma queda, arrependi. Outro é continuar no processo, né, de adultério. Aí não, exatamente, aí é diferente. A pessoa é um adultério consumado, repetido, o próprio Código de Direito Canônico dá direito à separação física. Não dá direito a casado, não, mas dá direito à separação física. Uma vez eu atendi uma pessoa num caso desse e ela perguntou, e agora, conto ou não conto para o outro? Confessei, estou arrependido. Eu digo, olha, eu acho que pecado a gente conta para o padre, doença a gente conta para o médico. Entendeu? Se você contou para o padre, está arrependido, não quer mais, eu acho que deve ficar tranquilo. Porque tem uma coisa, né? Sobretudo, perceber isso que o professor falou, sabe? Como o outro receberia isso, né? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E uma família, de fato, se implodir por causa de algo que muitas vezes o outro não está preparado a escutar,
né, é difícil. Não, e se não, é uma coisa, as fantasias começam, né, a perturbar a mente, porque o ser humano, assim, você conta, daí quer saber como e para quê, Não, aí umas coisas que não valem a pena, né? Tira o sossego do outro com muita força, né? Então, Até que ponto vale a tá pena? aí, não tem causar- nada de causar? errado, é o mal menor. Vamos lá. A Igreja Católica aprova cremação de falecidos, como fica a alma dessa pessoa? Como fica quando Jesus vier para julgar vivos e mortos, sendo que este defunto foi cremado? E aí, professor? Pode fazer, a igreja aceita a cremação. Cremação não é encher de creme, né? Uma vez falaram em cremar o pessoal quis levar creme lá para o velório, não é isso. A igreja aceita. Mas veja, a igreja prefere o sepultamento. Por quê? Porque a cremação era mais assim os pagãos que faziam, principalmente no Império Romano, cremavam os corpos ao invés de sepultar. A igreja aceita, por quê? Porque a igreja acredita o seguinte: não importa o jeito que a pessoa, depois que ela morre, ela vai ser consumida. Se, de repente, a pessoa morreu num incêndio, foi incinerada, ou se ela foi sepultada, vai ficar só ossos mesmo. Não importa o jeito que a pessoa morreu e foi consumida. Deus vai refazer o corpo da pessoa. É um corpo glorioso, né? Né? Pronto, então a igreja não se preocupa com isso. Agora, o que a igreja fala? Ela não aceita a cremação se for para a pessoa assim, negar a verdade da ressurreição. Aí a igreja não aceita o católico fazer isso. Mas se ele acredita na ressurreição dos mortos, tal, tudo bem. Agora, mais uma coisa, aliás, foi o Papa Francisco quem regulamentou isso. As cinzas da pessoa cremada não pode ser jogada na terra, no ar, no vento, na água. Não, aquela urnazinha deve ser sepultada com os restos mortais da pessoa. Se a família tem lá o jazigo, lá, o túmulo, leva para lá, coloca lá. Eu já vi até que tem igreja criando nichos. Sim. E sendo colocado ali, guardando em igrejas. Eu lembro, eu morei na França, né? E foi uma questão que foi muito trabalhada, porque foi nesse momento onde a cremação explodiu e se perguntava mesmo, né? Como um católico vive isso? E foi tão interessante porque foi feito todo um estudo, a gente estudou que o bonito da nossa fé é o respeito ao corpo dos mortos, que é uma coisa que a nossa fé católica tem muito e que já foi sinalada lá no início, né? No Império Romano, como os cristãos tratavam o corpo e o corpo dos seus defuntos. Sim. Eu acho muito bonito também porque esse respeito que a gente tem que ter com o corpo até, né, mostra que, de fato, a nossa religião é uma religião também do corpo, né? Que a gente respeita, que a gente entende a ressurreição, por isso a gente enterra, né? E a grande questão era essa, professor, o que fazer com as cinzas, né? E na paróquia, que era um diácono até que cuidava da questão da pastoral da ressurreição, que eles falavam, ele fez na paróquia dele um lugar onde a família podia ir lá e deixar a urnazinha com as cinzas. Porque era a questão também o que se fazia com o sepultamento, né? Sim. Agora, tem mais um detalhe nessa pergunta, não sei se você entende. Ela pergunta como é que fica a alma da pessoa. A alma não tem nada a ver com a cremação. A alma, se a pessoa foi sepultada ou foi cremada, a alma, ela não sofre nada disso, porque a alma é espiritual. Sim. A alma é imortal. A alma deixa o corpo e ela vai para o juízo particular sem sofrer nenhum problema pela questão da cremação. Eu conheci um cemitério em Belo Horizonte que as pessoas são cremadas e daí elas são... ela escolhe, antes disso, ou os familiares, uma semente de uma árvore e essa semente é plantada nas cinzas, então você e cresce uma árvore e as cinzas estão ali, você vai ser aquela... A igreja não pode, a igreja não A permite. igreja não aceita. Quer dizer, é respeito com os restos mortais da pessoa. Isso é muito interessante, que como a igreja valoriza o corpo, né? A única religião, logo na antiguidade, que valorizava o corpo é a igreja católica. Porque os gnósticos, os pagãos, não, o corpo, né, mesmo o panteísmo, o corpo não presta.
o que presta é o espírito que está preso nesse corpo. Então, o corpo sempre foi visto na cultura greco-romana como algo assim desprezível. Os próprios filósofos gregos falavam isso. Aí diz, não, o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que a igreja tem todo cuidado, né, com as exéquias, sepultamento, benzer a sepultura, etc. Eu gosto muito de um filósofo que diz, eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. Pronto. Porque, né, eu sou um espírito encarnado num corpo. E a gente ama com um corpo. E é por isso que vai haver a ressurreição. Graças a Deus. Porque nós não somos anjo, o anjo só é por espírito. Não, nós somos corpo e alma unidos, diz o catecismo. Então, Deus vai refazer a nossa integralidade, antes de ir para o céu ou para o inferno, mas vai inteiro. Então, a gente vai para o céu com o corpo e também vai para o inferno Também, com o corpo. É forte isso. Deus me livre. É forte. Exatamente. Ai, Jesus. Ou vai ser um corpo glorioso, ou vai ser um corpo tenebroso, né? Deus nos guarde, Deus nos livre. faça fiéis. Nos guarde para o céu. Minha esposa é da área da naturologia. Ela é formada em várias linhas da área, mas algumas linhas podem não estar de acordo com a nossa fé, como o reiki, por exemplo, entre outras técnicas. Tenho muitas dúvidas e não conhecemos algum livro ou fonte confiável para esclarecer. Temos até muitos santos e santas místicas, mas que entendo, místico não quer dizer esotérico. Por favor, nos oriente. É o Robson da Moca, de São Cara, Paulo. resume para nós que eu não entendi. Eu não escuto muito bem, você sabe, né? Então, a pessoa ela é da área de naturologia. E na naturologia tem várias técnicas e várias linhas, inclusive o reiki. Sim. Eles sabem que, ele fala que nós católicos então, não devemos praticar o reiki. Sim. E tem outras ali. Então, ele queria saber como que ele pode ajudar a esposa a se inteirar mais sobre a naturologia no sentido da fé católica. Queria biografias, né? Bibliografias aí para gente, para que ele possa estudar ou alguma orientação nesse sentido. Que sabe que existem também muitos santos místicos, mas que não quer dizer que é esotérico. Não. Né? Há diferença aí, Tem nada a ver. então, de como lidar com isso. A Ivana, eu sei que tem um pouco de conhecimento também da questão da Santa Idelgarda, né? Sim, sim. Que tem muito disso e que muitas pessoas, às vezes, acabam falando também Ligam horrores. a ela uma esotérica também. Né? Que Então, não tem nada a ver. Nada a né? ver. e ela é doutora da igreja, né? Doutora Então, da mas que anda muito, ela prega muito a naturologia também, nessa questão. Então, vamos aí, desenvolver um pouco isso aí. Eu já achei interessante porque o Robson, ele tem um conhecimento da fé. Sim. Isso é muito legal, né? Ele entende que a naturologia, que é uma forma também bonita de ver a pessoa humana. A gente acabou de falar do corpo, né? A naturologia, ela visa ver o homem de forma integrada, né? Corpo, o físico, as emoções, o psíquico, porque a gente não é só corpo. A gente é corpo, mas também a gente sabe mais do que nunca. Não, é mais alma. É mais alma do que corpo. Graças a Deus. O quanto que a alma, ela interfere no físico, né? A gente vê hoje muito mais doenças da alma. Somatização. Somatizações que interferem no corpo. E graças a Deus, e aí eu acho muito bonito, porque a criação, ela foi pensada por Deus para servir o homem na beleza, mas também em tudo que ela traz nela, né? Então, a linha da naturologia, vamos dizer assim, visa ver, por exemplo, isso aqui é mais velho que tudo, né? Porque, tipo assim, a minha avó mandava eu tomar chá de mastruz quando eu estava resfriada. Então, a gente sabe que a natureza tem muitas coisas que... Principalmente quem é da roça, né? Assim, meu avô também tinha vários. Total. Eu lembro um amigo nosso que é encantado com um padre que passou muito tempo com os indígenas nas tribos da Amazônia e que ele catalogou tudo que os indígenas... E que não está nem aqui no Brasil, está na França, viu? Catalogou tudo e levou para lá, né? E por quê? Porque a gente sabe que a natureza ajuda a gente, né? Um amigo meu dizia bem assim, cuidado aqui com o que eu vou falar, tá?
Ele falou assim, não, eu vou para a alopatia quando eu cair no precipício, mas eu vou sustentar a minha saúde com coisas naturais. Uma boa alimentação, né? Um equilíbrio emocional, um equilíbrio de sono. Então, vamos lá, tudo isso. Existem santos, vamos pegar a Santa Edelgarda. Eu não gosto de começar com Santa Edelgarda com aquilo que ela teve de visões e revelações ligadas à linha natural. Porque antes disso você tem uma mística, você tem uma mulher envolvida com política, você tem uma mulher que teve revelações de Deus. Então, a gente só entende Edelgarda quando a gente entende como Deus falava com ela e o que Deus mostrou para ela. Tipo assim, é lindíssimo porque Deus mostrou para Edelgarda. E isso aqui, eu lembro do Wilker, que falou, né, da teologia sistemática, em Deus tudo é sistema, né? E nós também fomos criados interligados, lógico, né? Eu sou um ser individual completo, né? Mas nós somos interligados, tanto a dimensão do pecado, um pecado que eu faço, ele também tem uma dimensão social, né? Ele também machuca a sociedade, vamos dizer assim. Professor, se eu falar, me corrija, hein? Ele está aqui me escutando. Mas essa revelação dessa união. Então, o que ela via? Ela via, de fato, que uma planta ou um mineral, ela tem um efeito sobre a pessoa humana, né? E Deus mostrou esse sentido a ela, o sentido das coisas. Um sentido, um efeito científico, Ó, não esotérico. não esotérico. Exatamente. Falou o cientista. Falou o cientista. E o Edelgarda, ela tinha, eu me lembro que, lendo a vida dela, com 5 anos de idade, ela estava com uma babá que cuidava dela, ela viu uma vaca e falou para a babá assim, nossa, você está vendo o bezerrinho dentro da barriga da vaca? Nossa, olha que belezinha, pretinho, tem uma mancha branca na testa. Babá, o quê? Você está vendo? Tô. Quando o bezerrinho nasceu, exatamente o que ela descreveu. Quer dizer, é uma mulher que tinha revelações de Deus. Então aí ela tinha essa capacidade de enxergar o que na natureza fazia bem, o que não fazia bem, mas exatamente por uma intervenção divina. Total. Né? Então, aí o pessoal confunde com o esoterismo. Não tem nada disso. E outra coisa, falando a grosso modo aqui, e ela falava que a natureza pode, vamos lá, me curar quando eu vivo uma vida virtuosa. Entendeu? Não é magia. Não é magia. Juntava, não é magia. juntava as coisas. Juntava com uma vida virtuosa, uma vida sacramental. Que, né, isso É um combo. é um combo, é um sistema. Então, Agora- a gente pode dizer para o Robson que ele pode estudar Edelgarda? Pode, mas eu digo para ele, estuda Edelgarda dentro de linhas católicas. Agora, eu quero dizer o seguinte. Dom Estevão Bettencourt, foi um monge beneditino muito famoso, ele publicou a revista dele, Pergunta e Resposta, eram quase 600 números, era um por mês, durante 50 anos. E ele analisou muitos tipos assim de terapias alternativas, como o reiki, como outras coisas, e ele deixou aí um acervo maravilhoso. Eu juntei mais ou menos uns 100 artigos dele, com autorização dele, e publiquei um livro. Né? Isso tem não, chamei de falsas doutrinas, né? Porque tem muita coisa que não combina com a fé católica, nesse sentido. E ali tem, por exemplo, de reiki, tem muita coisa que ele dá um parecer assim, muito sério, muito, tanto no campo da ciência quanto no campo da teologia. Eu acho que isso ajudaria ele também. Falsas doutrinas. É isso? O livro, O livro, professor Felipe, Falsas Doutrinas. Então, você pode procurar, que tem várias E no orientações. site dele ele fala bastante também, viu? No site do professor ali do Cleopas fala. Fala. E também, como a Ivana falou, a questão de procurar estudar um pouco de Santa Edelgarda, mas na visão católica. Então, procure aí fontes seguras. Só para complementar, porque tem muita gente de coisas holísticas que trouxeram a Santa Edelgarda para ela. E aí a gente toma cuidado. Exatamente. Nós vamos para o intervalo, mais uma vez, né? E vamos para o nosso último bloco, hoje falando a respeito da vida, né? Da vida como ser vivida, do corpo, enfim. O programa hoje está um show. É rapidinho, a gente já volta. Agora, hoje... Estamos de volta aqui no programa, trocando ideias, hoje falando sobre paternidade, maternidade, sobre a vida, né? O ser humano, o corpo.
Enfim, toda essa beleza que, como já dizia João Paulo II, precisa ser resgatada, né? A gente precisa aprender a redescobrir a beleza do ser humano, né? E principalmente quando a gente fala de afetividade, sexualidade, porque é algo que foi, ele ainda fala bem isso, foi tão combatido no século XX, que agora no século XXI a gente tem obrigação de desmistificar isso, né? De mostrar essa beleza. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre a vida. E começamos falando também sobre a natalidade, enfim, né? Já fomos até para a cremação, mas estamos aí, né? Falando um pouco de cada situação. Tem pergunta ali? Não. Não. Tem. Acho que essa pergunta já foi, hein? Onde na Bíblia diz que Maria foi elevada ao céu? Ela sempre volta. Ela sempre volta, né? E agora a gente passou esses dias da Assunção, ela está em voga. Tá. Não tem lugar nenhum da Bíblia que fala que Maria foi assunta ao céu. Porque quando Maria foi assunta ao céu, primeiro que os evangelhos já tinham sido escritos, né? Praticamente Mateus, Marcos, Lucas, talvez João ainda não, né? Mas a igreja tem essa certeza pela tradição. Aí é uma coisa muito importante as pessoas entenderem. O que é a sagrada tradição? É tudo aquilo que não está na Bíblia, mas que os apóstolos aprenderam com Cristo e não ficou escrito na Bíblia. O credo não está na Bíblia. Ninguém vai encontrar o credo na Bíblia. Ninguém vai encontrar que os sacramentos são 7. Ninguém vai encontrar muitas coisas. Sim. Como é que a missa devia ser celebrada? Né? Jesus ele não escreveu nada. Mas ele falou para os apóstolos, quando vier o Espírito Santo, está lá na Santa Ceia, João 16, 12, quando vier o Paráclito do Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, a igreja sabe que o magistério da igreja recebeu essa promessa de infalibilidade quando ensina a doutrina. Então, o Papa Pio XII, que proclamou o dogma da Assunção, ele fala, foi revelado por Deus. Mas não está na Bíblia. Nós católicos não nos guiamos só pela Bíblia, nós guiamos pela Bíblia, pela tradição, interpretados pelo Sagrado Magistério. Né? Agora, evidentemente, os protestantes rejeitaram o magistério e rejeitaram a tradição. Então, para eles só vale a Bíblia, mas para nós não. Para nós, o outro dogma de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, né? Virgindade perpétua, também não está explícito na Bíblia. Mas a tradição da igreja, inspirada pelo Espírito Santo, trouxe até nós isso. E a gente já tratou isso no programa aqui também, professor, lembrando que é dogma, né? E o católico que não acredita em dogma é um negócio meio complicado, né? Não é um católico total. O católico ou acredita nas coisas que a igreja define, principalmente os dogmas, ou não é católico. Porque não existe meio católico, né? Ou a gente é católico ou não é católico. Esse negócio de meio não dá certo, gente. Então, ou é ou não é. Olha lá. Jogar qualquer tipo de jogo, por exemplo, jogos de aposta da sorte, independente se vou continuar a jogar ou não, é pecado? E vamos lá. Essa aí está na moda, né? Por causa dos jogos. As bets, o tigrinho, jogos, aliás, um perigo, né? É. Um perigo, gente. O que tem gente se enterrando com esse tal de tigrinho, não é brincadeira. Não, desculpa, pode continuar. Não, o senhor pode falar. Não, eu estou muito preocupado com isso, porque eu estou conhecendo casos de jovens que começam a jogar e a gente sabe que esses jogos são meio manipulados por robô. No começo ele deixa a pessoa ganhar, a pessoa se animar, daqui a pouco ela se enterra até o pescoço com dívida. Conheço gente que se chegou até a ponto de desespero, quase que de suicídio. Então, é muito perigoso. Eu ouvi uma psicóloga semana passada falando isso, que ela atendeu uma emergência num hospital. Né? Chegou a pessoa uma emergência, um jovem que estava... ele tinha saído para se suicidar por conta dos jogos, do vício no jogo. Olha, muito cuidado com isso. E às vezes a pessoa começa a ir, aos pouquinhos ela vai sendo viciada naquilo, e olha, e para sair é difícil. Né? Mas vamos lá, a pergunta. Jogar qualquer tipo de jogo é pecado?
Sim ou não? Não. Não é pecado. O catecismo da igreja fala que não. Quando é que entra o pecado? Quando a gente se coloca em risco assim. Exato. Coloca em risco a vida financeira familiar. Isso. Coloca em risco a sua saúde psicológica. Coloca em risco a família, né? Porque muitas vezes se envolve tanto, né? Que você muitas vezes perde ali as contas familiares. E principalmente essa questão da dependência, gente. Isso aí é um alerta para todos nós, né? Porque tudo que gera essa dependência e que se coloca em risco a saúde da pessoa e a saúde familiar, aí a gente tem que botar 10 pés atrás. Porque muitas vezes é complexo a gente dizer assim, é pecado, não é pecado, né? Então, se não é pecado, deixa eu ir desbandando, né? Mas não, tem muitas coisas além, né? Que envolve e que colocam em risco a pessoa. Pode começar sem ser pecado, né? Mas Sim, vai caminhando, mas ela vai vira caminhando, um tornando pecado. Agora, o que está por baixo disso, que me preocupa muito, está assim, subjacente a esse problema, é o seguinte: as pessoas querem ganhar sem trabalhar. Gente, e o trabalho... Querem ganhar muito, né? Não é? Não, e eu estou vendo que parece que é uma geração que está se criando, assim, eu vou ganhar fácil, é mais fácil eu roubar do que eu trabalhar, é mais fácil eu entrar na corrupção, numa propina, do que eu traficar. Quer dizer, isso é terrível, porque uma coisa que a gente tem que entender é que o trabalho entrou no mundo como terapia. A primeira coisa que Deus fez quando Adão e Eva pecou foi dizer para Adão, meu amigo, agora você vai ter que trabalhar. Mas não é castigo, é terapia para você. Né? O próprio Confúcio, que não era cristão, era confucionista da China, ele dizia, o trabalho é sentinela das virtudes. Olha que bonito. Né? O trabalho, ele não deixa você cair no vício tal e coisa. Então, isso é que é preciso os pais, os mestres, ensinar para essa juventude. O trabalho é salutar. Tanto é que o Opus Dei, né, fundado por São José Maria Escrivá de Balaguer, é todo ele centrado no trabalho. No trabalho. Você santifica o trabalho santifica você. Eu acho que até, cara, valeria a pena um dia você fazer um programa sobre isso, sabe? Eu acho trabalho. A dignidade do trabalho. É verdade. E a pessoa entender como o trabalho é belo. Eu vou contar aqui uma historinha rápida. Essa historinha, ela me marcou. Diz que um presidente americano, não sei se foi o Roosevelt ou Franklin, chegou numa grande obra lá que estavam construindo, e ele perguntou para um rapaz lá, não é? O que você está fazendo? Pedreiro. Eu estou aqui, assentando tijolo. E o outro, o que você está fazendo? Estou carregando aqui esse carrinho aqui de massa. Outro, eu estou construindo uma catedral. É diferente. Sentido. Um está apenas sentando tijolo, quer dizer... Então, o sentido do trabalho, nós estamos construindo o mundo de Deus. Você que está lavando roupa, passando roupa, cozinhando, ou operando um doente, ou sei lá o quê, você não está só fazendo isso, você está construindo o mundo que Deus confiou a nós. E que beleza, né? Deus confiar a nós esse mundo, né? Porque Deus não fez nada, né? Quer dizer, fez tudo e não fez nada, né? Ele não fez um carro, ele não fez uma casa, ele não fez um automóvel, mas olha que beleza, ele confiou a gente. Então, o trabalho honra a gente. Né? Não é à toa que a gente tem inteligência para projetar e mão para construir, que os animais não têm. Você sabe que esses dias eu li uma matéria que eu fiquei impressionada. É triste, porque foi o caso de um gari que foi assassinado em Belo Horizonte, né, essa coisa. E eu vi depois o motorista do caminhão que esse gari trabalhava, dizendo assim, ele morreu fazendo aquilo que ele mais gostava. Né? Olha só. Como é que a pessoa trabalha com lixo? Mas era o que era? Aquilo ali era o trabalho dele, né? Com certeza o ganha-pão dele, e ele era feliz fazendo aquilo dali. Então, eu até me arrepiei agora. Então, como é que a pessoa pode, né, se sentir honrado de estar ali retirando lixo? Mas é isso, ele está deixando a cidade mais limpa, ele está fazendo algo, né? Ele dava sentido naquilo, né? Então, é um negócio que a gente precisa realmente pensar e ressignificar essa questão do trabalho, né? Que tudo... Porque se a pessoa trabalha só para ganhar dinheiro, só para ficar rico, não sei o quê, o trabalho é cansativo para ela. Não rende. Mas se ela olha o trabalho numa dimensão... eu até escrevi um livro, no sentido cristão do trabalho. É tão forte isso que... a gente precisa resgatar isso.
Porque o que está gerando para mim essa jogatina toda, e agora criado também até de futebol, né? Sim, até jogador de futebol sendo corrompido para não fazer gol por coisa de louco. Quer dizer, até o futebol está entrando. Mas o que está por baixo disso? A falta na noção da grandeza do trabalho. Eu quero ganhar sem trabalhar. Meu Deus, isso é o fim do mundo, isso é o ócio. E o senhor falando da terapia, a gente vê, né, essas casas, né, que a gente vê de recuperação, dos riscos, que hoje em dia não é só da droga e do álcool, né? Eu falei que esses dias na Fazenda Esperança a gente viu o que tem de pessoas dependentes de celular e de jogos que estão indo lá também, que estão ficando internados por causa disso. Mas a terapia lá é o trabalho, né, também. Além da espiritualidade, nesses casos, mas a maioria das casas de recuperação, a pessoa tem que trabalhar, né? Mas trabalhando de dar um sentido para o trabalho e a pessoa consegue sair dessa dependência, né? Então, É bonito, no compêndio da doutrina social da igreja, ele desenvolve tudo sobre o homem e o trabalho. Um dia eu estava fazendo um estudo, eu fiquei encantada, porque um dos capítulos falava, é no trabalho que o homem se conhece. Ele se conhece, ele conhece as suas qualidades, a sua capacidade. Suas fraquezas. É lindo, é lindo. Então, se a gente tira o homem desse espaço, a gente vive numa sociedade onde o homem não se conhece e não se supera. O trabalho é um lugar de superação, de alegria, né? E como o professor falou, hoje a gente vive num momento onde a gente vê muito mais o trabalho como uma paga do que como uma bênção. Sim. Né? Sabe, eu sou muito favorável aos pais colocarem os filhos para trabalhar adequadamente, evidentemente, né? Uma criança que pode ajudar você. O povo antigo tinha um ditado assim, né? A ajuda de criança é pouco, mas quem despreza é louco. Meu pai fala, a ajuda de criança é pouco, mas quem despreza é louco. Quer dizer, a criança tem que começar a aprender, ajudar nas coisas da casa, cuidar nas coisas do quintal, cuidar do cachorro, de repente lavar um carro com o pai, com a mãe, sabe? Ensinar a criança a realidade do trabalho. Porque senão depois fica querendo ganhar a vida aí de maneira ilegal. E São Paulo já disse, quem não trabalha, não come. Não corre. É. Você vê, né? Como é que valorizava o trabalho, né? Sempre sonhei em ser psicóloga, mas como conciliar ser católica e psicóloga? Vendo, por exemplo, um paciente longe de Cristo, no pecado, como eu, cristã, poderia agir? Aí Eu acho entra que a dá para ética, você né? responder isso aí. Que bonito, né? Eu sempre sonhei. Você é psicólogo também? Eu não, eu sempre sonhei também. Não sou psicóloga, não. Mas a gente trata da pessoa humana aqui dentro da comunidade, né? Então, essa psicologia natural que a gente tem que conciliar, porque a gente trabalha com né? instintiva, a gente cuida do povo de Deus, né? Você não fez logoterapia? Eu fiz logoterapia, né? Ah, pronto. Então você é psicólogo. Eu olhava... E da melhor psicologia, né? Eu olhava ali como conciliar ser católica e psicóloga, né? Eu acho que quando a gente sabe que quando a gente é profissional, a gente tem uma conduta, né? E uma conduta, e principalmente na psicologia, você tem uma conduta muito concisa em relação à fé, ao respeito da fé da pessoa, ao respeito de onde a pessoa se encontra e onde ela está, né? E interessante que quando você fala, e aqui eu vejo a logoterapia e outras também, muitas outras linhas da psicologia muito boas, onde a gente trata a pessoa humana na essência dela, né? E a gente chama ela lá de onde ela está, para ela, eu penso aqui, exemplo, na logoterapia, falar sobre a liberdade e a responsabilidade. Isso chama tanto o homem a tomar seu espaço, seu lugar, a ser responsável pelas suas ações. E aí, quando a gente vê uma pessoa que diz, quando, né, a pessoa está em pecado, a gente sabe que quando a pessoa está em pecado, ela não está ela não está afinada, né? Em harmonia com o ser dela. Eu sei que a gente não pode invadir esse espaço privado da pessoa e dizer que ela está fazendo algo errado ou não, mas a gente pode convocar essa consciência da pessoa, a gente pode tocar nesse ser mais profundo, lá onde a verdade está. E eu acho que aí nossa fé cristã pode conversar com uma pessoa que a gente tem que respeitar a religião dela, que a gente tem que respeitar
onde ela está no processo dela. A gente tem que respeitar as escolhas dela. Aqui eu falo como profissional, né? Sim, sim. Mas a gente pode acessar essa consciência e chamar essa consciência à verdade e clarear a consciência à verdade. Isso a gente pode fazer. Como profissional, pode. Assim como os médicos, né? Sim. A medicina também, muitas vezes, alguns procedimentos vão contra aquilo que a igreja, né, que a nossa fé nos permite, mas tem que ser, ou o próprio paciente, né? Mas a gente tem que saber Orientar, essa né? ética Orientar. é complicada, né? Gente, vocês acreditam que já estão fazendo Já assim estou pra mim? encerrando, eu estou vendo. A gente queria até falar mais sobre isso, porque é mas bonito esse assunto. O que é bom É passa rápido, né? É a vida. Isso é uma coisa que precisava também fazer um trocando ideias. A gente tem que estudar e trazer assim as pessoas, os especiais, Os mas cientistas, né? Porque- a ética no trabalho. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa conversar sobre isso. Que eu estou aqui impressionada, ele dizendo como é que ele admirava o Dom Estevão Bittencourt, como é que ele sabia tanto, né? Tantas línguas e tanto conhecimento. Né? Eu falei, e o senhor? Ele falou assim, não, eu não sei. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Com uma cabeça dessa. E eu admiro o professor assim, porque ele tem esse título de cientista, né? Mas é um homem de Deus. Então, você vê que a fé e a razão, né? A Conversam ciência e a profundamente. fé, elas conseguem conversar. Então, está aí a prova viva disso que nós o tenhamos por muito tempo. Obrigada, professor. Amém. Deus abençoe. Obrigada, Ivana. Obrigada, Carla. Obrigada a você que esteve conosco, você que enviou a sua pergunta. Né? Enfim, é muito bom ter a sua companhia todas as quartas-feiras. Lembrando que aos domingos o programa reprisa, mas ele é sempre ao vivo às quartas-feiras, 22h30. Até o próximo, se Deus quiser. Eu fiquei na...